Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Sandro Barros Siqueira, eu sou aluno do curso de especialização em redes e computação distribuída. Esta é uma apresentação do artigo da disciplina de metodologia científica da professora doutora Juliana Saragiotto Silva. O tema do artigo e a apresentação desse trabalho é monitoramento de ativos de rede utilizando o software open source e Raspberry Pi. O meu trabalho ele está dividido em introdução, materiais e métodos, revisão da literatura, resultados e discussões, conclusão e referência. Durante esses slides eu vou tentar expor para vocês a motivação que eu tive na escolha desse artigo e a definição desse projeto. O meu trabalho está dividido em introdução, materiais e métodos, revisão da literatura, resultados de discussões, conclusão e referência. Vamos lá. Introdução. Bom, como é um projeto de monitoramento e gerenciamento de ativos de rede, eu vou dar uma breve explicação e nada melhor do que a definição de Furuzan, que ele define o seguinte: gerenciamento de redes como monitoramento, teste, configuração e diagnóstico dos componentes de uma rede de computadores, de modo a aumentar a produtividade e a resolução de problemas de equipamentos de uma rede de computadores, utilizando ferramentas de monitoramento e gerenciamentos que permitem cada vez mais diagnosticar e nos precaver de possíveis falhas nos sistemas informáticos, contribuindo na demanda de soluções. Então, um sistema de monitoramento ele permite ao técnico, ao gerente de TI, monitorar a sua rede, né, e ter controle sobre seus ativos de rede. Mas aí está um problema. O custo efetivo hoje é muito alto, né? E hoje o que acontece na área de TI é uma redução drástica, né, dos nossos recursos. Então não por que buscar uma forma de fazer um servidor, montar um servidor, né, utilizando uma placa de baixo custo, né? Essa foi a motivação do projeto de um sistema de monitoramento de baixo custo e consumo reduzido de energia. Outra motivação é utilizar softwares livres, já que nós estamos falando de um projeto de baixo custo, nada mais do que usar softwares livres. Um projeto de aplicação, né, que deva possuir também fácil implementação de projeto, desenvolvimento e instalação. Quer dizer, ele é um projeto fácil, né, utilizando equipamentos baratos, acessíveis, fácil de implementar, né, e utilizar. A dúvida é, será que um sistema montado com uma placa Raspberry Pi pode oferecer isso? A função principal do projeto é monitorar os hostes e serviços, permitindo a notificação aos administradores e dando suporte à equipe de TI. Na parte de materiais e métodos do meu artigo, a gente fez uma breve pesquisa bibliográfica a respeito de todos os problemas e as motivações nessa área, né? Fizemos um critério e seleção para a elaboração dos artigos, baseando em projetos de aplicação de sistemas que utilizem a placa Raspberry Pi como uma solução de TI. As palavras-chave do meu trabalho foram Raspberry Pi, monitoramento, gerenciamento de ativos de rede, o Nagios Pi e o SNMP. Nagios Pi, até o momento, foi um nome que foi descrito por Ryan, né, que foi um dos primeiros que teve essa ideia de utilizar uma aplicação de monitoramento na placa Raspberry Pi. Inicialmente eu não conhecia, eu fui conhecer a partir do momento que eu fiz uma pesquisa bibliográfica a respeito disso, né? Se mais alguém tinha tido essa ideia desse projeto. A gente também mapeou trabalhos, artigos e revistas publicados de 2006 a 2015. A proposta de projeto de servidor de monitoramento e gerenciamento de ativos de rede utilizando a placa Raspberry Pi, como a gente já comentou, né, não foi minha. Teve inicialmente esse Ryan e agora tem um projeto chamado NMS, né, que inclusive eles estão montando sistemas de monitoramento utilizando o Raspberry Pi e vendendo comercialmente por um preço bem mais baixo, né, e mais acessível. E assim pode até mesmo ser usado por empresas pequenas que não têm um capital alto para investir num sistema de monitoramento. O nosso sistema foi projetado com software livres, open source, utilizando o Nagios,
um software de monitoramento que utiliza plugins internos e o protocolo SNP, que é o Simple Network Management Protocol, para obtenção dos dados em uma máquina cliente. No meu artigo eu fiz um breve comentário sobre ele, né? Fiz também sobre o NS Client, que é um cliente que utiliza o protocolo Simple Network Management Protocol para funcionar. Mas o Nagios também ele tem uma facilidade de implementação utilizando plugins próprios, que são abertos, livres, né? E qualquer um pode modificar dentro das suas necessidades. Partimos para a pesquisa experimental, que foi fazer o levantamento dos materiais. Até então eu não conhecia ainda a placa Raspberry Pi. É uma placa com recursos de memória de 1 GB, um processador V-Core, né? Ela é de fácil obtenção, você obtém hoje no Mercado Livre e outras casas de comércios locais que mexem com eletrônica, até porque essa parte com Raspberry Pi de projetos tem se expandido muito, né? Devido até ao próprio projeto. Os materiais que a gente utilizou foi o Raspberry Pi V7. No meu caso, eu optei por um kit. Esse kit ele já vem com fonte, memória, então eu não precisei montar ele separadamente. Para a elaboração do projeto também, né, eu utilizei partcords, um notebook de modo a virtualizar as máquinas, porque agora inicialmente no projeto eu não vou colocar ele ainda em demanda. Eu fiz o projeto experimentalmente utilizando o notebook, criando máquinas virtuais, fazendo a instalação, né? Utilizei também um roteador de acesso à internet, com monitor saída HDMI, um teclado e um mouse. O custo efetivo do projeto, né, claro que teclado, mouse eu não coloquei em relação ao custo, porque isso aí é uma coisa que todo mundo tem em laboratório e a gente usa no dia a dia. Então, tudo isso vai ser retirado do projeto, vai ser usado só para fazer a configuração do software e depois vai ser retirado. Então, eu não coloco isso como um custo de projeto. Por quê? Porque depois que a instalação estiver feita, o software estiver instalado, todo o sistema estiver configurado, aquele kitzinho naquele case vai se tornar o quê? Um projeto que pode até ser vendido comercialmente. Então, você não vai colocar preço teclado, mouse, né? Só se o cliente, no caso, precisar. Porque, na verdade, a ideia aqui é fazer um servidor dedicado utilizando o Raspberry Pi. Para vocês terem ideia, o custo do kit do Raspberry Pi completo, com memória, case, um cooler que ele não vem, a fonte custou R$320, mas você pode conseguir montar até mais barato. O patchcord que eu usei foi o patchcord Synths, categoria 5E, custou os patchcords todos, eu comprei um kit com 3 patchcords, ficou R$24, totalizando para mim um custo efetivo de 344, quer dizer, um valor baixo para iniciar um projeto, né, em um experimento. Aqui eu parti para a montagem do projeto. Na primeira etapa, o sistema Raspberry Pi foi interligado a um roteador, né, para acesso à internet e feita uma configuração dos requisitos de software. O Raspberry ele possui um software que, no caso, é o Raspbian. Ele é derivado do Debian, né? Então o Raspbian passa a ser uma distribuição do Debian, certo? Dedicada para utilização no hardware do Raspberry Pi. Eu fiz a configuração, né, do Raspbian e depois fiz a configuração do Nagios, seguindo o site do próprio mantenedor do software do Nagios. Lá no meu artigo eu citei o site que tem a configuração do Nagios, então não tem mistério nenhum, é tranquilo na montagem, né? Aqui eu fiz o desenho demonstrando o case do Raspberry Pi. Aqui no caso eu tenho o Raspbian, né, que é um conjunto montado entre o Debian, né, o hardware e o Nagios. E como o Ryan já tinha chamado isso aí de Nagios Pi, eu também optei por chamar ele de Nagios Pi, porque eu não vou reinventar aqui, falar que eu que inventei o nome do Nagios Pi, porque já existe, né, esse projeto com esse nome, que foi idealizado pelo Ryan. Na segunda etapa, foram configuradas 2 máquinas virtuais no notebook e a mesma foi interligada ao Raspberry Pi para teste de monitoramento e gerenciamento. Quer dizer, aqui eu tenho o Raspbian já configurado no meu Raspberry, né, que é o kit, a fonte.
Aqui é o roteador para fornecer a internet e também utilizei ele como hub, né, ou switch. Aqui nessa parte eu tenho duas máquinas virtuais que foram implementadas no VirtualBox, né, utilizando o meu notebook, para me iniciar os testes. Depois que eu fiz a configuração do Nagios, eu comecei a pingar. Inicialmente eu pinguei só o servidor Windows 2012 para fazer um teste e deixei ligado, ficou mais ou menos 1 hora e pouquinho. Aí eu tirei esse print. Você vê que a variação não é muito para uma rede virtualizada, entendeu? Inclusive o meu notebook, enquanto isso, eu estava utilizando para outras coisas. Então eu deixei ligado mesmo só para me ver se ia ter alguma perda significativa. Vocês podem ver que não teve perda significativa, nem no monitoramento pelo Nagios Pi, né? Nem pelo sistema aqui do Raspberry, também não teve. Inclusive eu cheguei de continuar baixando alguns pacotes, baixei alguns softwares do Raspbian que permitem a gente vislumbrar alguns dados dele em tempo real, que eu fui fazendo uma pesquisa, né? E eu cheguei neles. Aqui nessa parte do meu trabalho, do meu artigo, eu fiz uma revisão da literatura, né? A partir de software open source, que foi o que a gente comentou, que a gente utilizou para montar, sobre o hardware do Raspberry Pi, né? Fiz a instalação do software do Nagios Pi, fiz a configuração e ativação do sistema do Raspbian, do Nagios, do RPI Monitor e do NS Client, né, que é um cliente e agente que a gente instala na máquina cliente, que no caso foi aquelas duas lá, do servidor 2012 e o Windows 7. Tudo isso está citado lá no meu artigo. Aqui a gente pode ver a placa Raspberry Pi, né, as saídas que ela tem, I/O, para saída de HDMI, saída de rede, temos as portas USB, temos as dimensões. Você vê que é uma placa bem reduzida. Eu não entrei em detalhes sobre a placa, né? Porque o meu artigo ele é baseado justamente se existe essa possibilidade de utilizar aplicações, né, no Raspbian, no Raspberry. Aqui é o RPI Monitor, é um programinha que permite para você ter dados do que está acontecendo lá na placa. Aqui você pode ver a temperatura, a memória, né, a troca de memória swap, o quanto que a CPU está trabalhando. Para vocês terem uma ideia, a memória que usou é muito baixa, muito pouca, quase não teve uso de memória significativa, porque o Raspberry ele usa 1 GB, ele tem 1 GB de memória, eu não cheguei a usar nem 30% disso daí, né? Então o sistema em funcionamento não forçou o processador, nada da placa, foi bem tranquilo. Aqui, né, como a gente está falando de um sistema barato e eficiente energeticamente também, eu fiz na parte de resultados de discussões, eu coloquei, vamos dizer assim, um comparativo. Como a gente tem aqui um equipamento torre que funciona com Nagios, e eu instalei o mesmo Nagios da mesma maneira que eu tenho utilizado aqui no serviço, eu também cheguei a instalar aqui, né, no meu Raspberry, para ver se tinha alguma diferença mesmo, assim, foi bem tranquilo. E aí eu fiz partir para as medidas elétricas, para verificar como que o Raspberry, né, ele se comportava na parte de energia. A gente já viu lá que a parte para instalar o software foi tranquilo, né, e agora eu queria ver a eficiência energética dele, quanto que ele gasta, né, porque ele é muito pequeno, ele é do tamanho de um cartão de crédito, e eu tive alguns dados energéticos dele com multímetro, né. Eu fiz a ligação do multímetro, no caso, em paralelo para a obtenção da tensão, né, usando a escala de tensão, e depois eu usei o multímetro, que é um aparelho que a gente utiliza para fazer medidas elétricas, no caso, ali em série com todo o circuito, para medir a corrente. Eu não entrei nesse contexto, quem precisar ou quiser procurar como que faz medidas de corrente e tensão, né, pode procurar na net, tem vários sites que falam sobre isso. Aqui tem os valores que foram obtidos, né, de corrente do Raspberry. Para vocês terem uma ideia, o Raspberry tem uma fonte de 2,5, mas ele em funcionamento, quando você não está lá com teclado, mouse, câmera, periféricos ligado nele,
o consumo dele é muito baixo, é 850 mA, quer dizer, isso vai dar mais ou menos 4,5 watts. Aí eu fiz um pequeno cálculo aqui, né, quantos de que ele gastava por hora. Ele gastava 0,045 watts, quer dizer, muito pouco, né? Em um dia ele gastava 0,108 kW por hora, né? O consumo dele por mês é 3,24 kW. Para você ter uma ideia, um consumo eficaz de 4,5 watts é menor que uma lâmpada LED hoje, que hoje é de 8 watts. O consumo dele é muito pequeno. Aí eu fiz um comparativo com o meu desktop que eu tinha aqui. A corrente do desktop torre é de 3,4 ampere em 127 volts. Para vocês terem uma ideia, a fonte dele é de 500 watts. Então, a diferença de uma fonte de 5 para uma fonte de 500. Aqui também eu tenho quantos que ele gasta por hora, quantos que ele vai gastar no dia e quanto que ele vai gastar no mês. Para a verificação do consumo energético do Raspberry Pi, as medidas foram obtidas, né, utilizando um multímetro, como eu já tinha comentado, em escala de tensão e corrente. A tensão do Raspberry se manteve estabilizada em 5 volts, quer dizer, a tensão não varia mesmo, até porque se variar vai dar problema no processador que funciona a 3 volts, 3,24. A tensão no aparelho se manteve estabilizada em 5 volts, com variação de aproximadamente 10% no consumo de corrente. Quer dizer, essa corrente de 850 mA, ela não se manteve constante, ela teve uma mudança, ela chegava a 835, 860, então eu utilizei como média 850, que foi o pico mais alto que ela deu. Com esses dados, né, a gente pode dizer que teremos a economia de energia de 111 vezes menor, sem contar a diminuição dos recursos naturais e a facilidade da manutenção. Quando a gente fala de recursos naturais, hoje em dia tem se falado muito de Green IT, né, que é a TI verde. Para vocês terem uma ideia, é uma diferença muito alta, né, que a gente tem, quer dizer, 111 vezes menor, né, que você tem de gasto de um Raspberry para um servidor desktop. Então, nessa parte de economia de energia, para você montar um servidor, tranquilo. Para locais e que você tem problemas de energia, dificuldade de energia, por exemplo, um sítio, alguma coisa que você quer monitorar equipamentos lá, puxa, tranquilo, você pode utilizar até mesmo um painel solar, né, para fazer essa alimentação. Dá tranquilamente um painel solar e uma bateria. Quer dizer, os projetos e aplicações que você pode ter com o Raspberry não se limitam somente a um sistema de gerenciamento e monitoramento. Ele está aberto a várias coisas, várias situações. Aqui eu chego à conclusão, né, do meu trabalho. Com os resultados do projeto do servidor de monitoramento e gerenciamento de ativos de rede utilizando a placa Raspberry Pi e softwares livres, eu pude constatar a possibilidade de desenvolver e implementar sistemas informáticos de baixo custo e consumo reduzido de energia. Quer dizer, isso é uma vantagem dependendo do local de onde você vai aplicar aquilo, uma vantagem para a empresa. Você pode utilizar esse sistema de gerenciamento e monitoramento em pequenas empresas e vender esse kit. Você pode vender esse kit num preço acessível, né, e fazer essa configuração para as pessoas. Então, os projetos que você pode ter utilizando a placa Raspberry são muitas. As dificuldades que eu encontrei. As dificuldades encontradas no projeto, né, que a gente teve, foi um tempo reduzido de desenvolvimento, teste e implementação. O sistema não foi testado em produção, então eu não pude testar para ver a longo prazo como se manteria ele, e também eu não consegui testar aqui na firma, que eu gostaria de desligar o meu servidor torre e instalar ele no local, só que para isso eu preciso pedir autorização e tem todo um processo. Eu não consegui fazer ainda por esse tempo reduzido, porque eu mandei o ofício, mas não me retornaram ainda. E como proposta de trabalhos futuros, né,
eu coloco aí, né, para quem puder e quiser, para fazer testes do sistema em produção e também desenvolver novas aplicações com a placa Raspberry Pi, né, que é muito interessante mesmo. Eu gostei muito, eu não conhecia a plataforma de hardware, né, eu achei muito bacana mesmo. Uma coisa que eu tenho que ressaltar, que eu vi muita gente discutindo, é se o Raspberry é uma plataforma de hardware livre. Ela não é, ela tem um projeto de patente, né? Então ela não é uma plataforma de hardware livre. No nosso projeto eu utilizei uma plataforma utilizando software livres, né? Mas a plataforma de hardware ela não é. Por último, aqui na apresentação tem a bibliografia que eu consultei. Eu utilizei muito o Furuzan, né, e livros na área, né, de projetos, comentando sobre vários projetos. Inclusive eu achei sobre clusters, né, muito interessante. Achei sobre servidores web. O pessoal está utilizando muito ele também em IoT, porque ele possui portas GPO, né, que podem ser utilizadas, que são entradas e saídas que você pode usar, sensores, tudo. Então é muito bacana. E é isso aí. Obrigado a todos. Alguém quiser em contato comigo, o meu e-mail é sandobsequeira@hotmail.com. Quiserem mais curiosidades sobre o projeto. Valeu, obrigado.